Como a gente falou agora há pouco, voltamos ao tema a PEC do marco temporal. A gente conversa agora com o senador doutor Irã, do Progressistas de Roraima, autor dessa proposta. Tudo bem, senador? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Prazer estar com você e muito bom que nós possamos discutir esse tema de tanta importância para o nosso país. Pois é, a grande discussão é se o Supremo tornou inconstitucional o marco. Agora o Congresso Nacional deve se debruçar em cima de uma PEC para tentar tornar isso constitucional. Agora eu pergunto para o senhor, qual é o clima nesse momento no Congresso Nacional para que uma proposta dessa seja aprovada e, consequentemente, até os nossos comentaristas aqui falando que essa PEC pode parar no Supremo. O que é possível fazer para que essa PEC seja totalmente legal e não esbarre em ações da Justiça futuramente? Bom, inicialmente, eu acho que o Congresso Nacional deveria ter se debruçado nesse tema há muito mais tempo, porque o projeto de lei 490, que regulamentaria o artigo 231 da Constituição, deveria ter sido discutido desde 2007, que esse projeto de lei ele está na Câmara dos Deputados. Agora ele foi aprovado na Câmara, ele veio para o Senado, no Senado ele recebeu o número 2903, e nós vamos aprovar esse projeto de lei na CCJ na quarta-feira. Esse projeto ele está sendo relatado pelo senador Marco Rogério e como na minha sensibilidade, na minha experiência e pelos debates que aconteceram na CCJ, eu procurei preparar essa PEC, discutindo obviamente com vários setores do nosso parlamento, porque o projeto de lei, sendo aprovado, ele vai para a sanção presidencial. Ele pode ser vetado ou não. E se ele não for vetado, ele também, como a comentarista Dora Kramer falou, esse projeto de lei ele pode se arguir a ação direta de constitucionalidade dele no Supremo Tribunal Federal. O que já é diferente de uma PEC. A PEC tem mais força de lei e ela não passa pelo crivo da Presidência da República. Ela sendo aprovada, ela será promulgada, e como ela vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e da Câmara, é muito difícil dizer que o Supremo Tribunal Federal invalidar algo que vai ser discutido na casa que tem as prerrogativas constitucionais de legislar nesse país. Eu acho que a PEC é o instrumento mais adequado, mas eu acredito que vamos ter uma discussão para poder pacificar essa questão no nosso país, porque a decisão do Supremo, ela teve, a gente respeita a decisão prolatada no Supremo, mas eu quero crer que essa decisão causou muito mais insegurança, muito mais conflitos no nosso país. Nós temos, inclusive, notícia de invasão de terras. Hoje mesmo eu estava presidindo a sessão do Senado, o senador Confúcio Moura nos reportou invasão de terras produtivas lá em Rondônia, lá no estado de Roraima também nós temos tido problema. Então, eu acredito que nós precisamos realmente construir um marco legal mais adequado para salvaguardar o interesse das populações naturais, mas também salvaguardar os interesses de quem trabalha e produz, do agronegócio, da agricultura familiar, daqueles que levam esse país para frente, que produzem o que é o mais importante para nós, que é o alimento que sai do Brasil, que alimenta o Brasil e alimenta grande parte do mundo. Quer dizer, senador, com esse cuidado que estamos discutindo essa questão. E claro, e só para ficar mais esclarecido, em relação à PEC, essa PEC vai buscar esse meio termo, como o senhor fala, inclusive no voto do ministro Alexandre de Moraes, muito se falou, gerou uma discussão sobre isso, de que possa haver um meio termo nessa discussão, mas a PEC também prevê as terras a partir da Constituição de 88, tem uma forma de se legislar, e antes da Constituição é outra? Veja bem, nós temos, na demarcação da nossa terra Raposa Serra do Sol, o saudoso ministro Menezes Direito, ele foi aprovado no Senado, foram aprovadas 19 condicionantes para a demarcação de terras indígenas. Aquilo foi muito claro. Eu recomendo que as pessoas leiam aquelas 19 condicionantes, e eu acho que ali está mais ou menos o que a gente pensa em relação ao marco temporal. Mas essa minha PEC fundamentalmente diz que as terras elas devem ser demarcadas até
o marco temporal da promulgação da nossa Constituição, que foi 88. Nós temos, Tiago, nós já temos, a meu juízo, nós já temos muitas terras indígenas demarcadas nesse país. Nós temos terras indígenas que são maiores do que países da Europa. Por exemplo, lá no meu estado temos a nossa reserva Yanomami, que tem 9 milhões e 600 hectares, é um pouco maior que Portugal. Portugal tem 9 milhões e 200 mil hectares. A nossa área norte do estado, ela é compreendida por essa reserva imensa. Depois nós temos uma reserva São Marcos com 800 mil hectares e mais a reserva Raposa Serra do Sol com 1 milhão e 700 mil hectares, que isola toda a área norte do nosso estado, dos nossos países fronteiriços, que são a Venezuela e Guiana. Eu acho que os nossos indígenas, populações naturais, eles não precisam de mais terras. Eles precisam, sim, de apoio, assistência técnica, para que eles possam trabalhar, produzir, ter uma vida cada vez mais digna e dar possibilidade para que os seus descendentes cresçam numa situação de maior desenvolvimento, enfim. Perfeito. Mas o que a gente não pode conceber é que essas decisões criem, ao contrário, mais insegurança e mais preocupação no campo no nosso país. Senador, a gente vai seguir acompanhando nessa semana, inclusive, com todas as sessões no Congresso Nacional. Conversamos com o senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima. Muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza e bom trabalho. Um grande abraço, boa noite a todos.